partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Bem-vindo ao programa Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e venho lhes trazer a introdução desse programa. Caminhando com Jesus é um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras com o nosso programa inédito. Temos mais algumas vezes que passamos aqui com vocês na TV, às segundas-feiras, às 18 horas, às quintas-feiras, às 16 horas, com o nosso programa inédito, às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, e aos sábados, 1 hora da manhã. Ou também na rádio RBN, Rádio Banova, 85.5 FM, que você sintoniza conosco às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, ou às quintas-feiras, às 16 horas. Esse programa é tão maravilhoso que nos traz ensinamentos do Cristo, como viver em sociedade e como nos criarmos na vida terrena. Que possamos viver como Cristo viveu. Hoje traremos a continuidade do nosso programa da semana passada, que é o sofrimento. Hoje aprenderemos como não sofrer o sofrimento. Que você possa escutar com a nossa querida irmã Eliana, de forma tão didática, esse papel tão importante, segundo a doutrina espírita, que aprenderemos mais uma vez com muita luz. Agradecemos a fiel Fundação Espírita André Luiz, que proporciona esse momento tão importante de Caminhando com Jesus. Também sintonize no portal mundomaior.com.br, onde terá mais e mais conteúdos de outros irmãos espíritas que trazem outros temas tão importantes para a nossa construção na sociedade e como pessoa. Que você possa estar conosco. Agradecemos imensamente. Irmã Eliana, deixa a palavra para você. Caminhando com Jesus, quanta beleza! A gente vai semanalmente para fazer esse programa, para estar com vocês, cumprimentando aí a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, as casas do Complexo André Luiz, você que nos escuta, você que nos acompanha no seu rádio, na FM, como fez essa linda abertura, esse momento de abertura com os dados, para você nos achar, nos encontrar, estar conosco. Caminhar com Jesus é encanto, é beleza, é bondade, é grandeza, mas também exige de nós, pede para nós uma coragem. Coragem, se vocês pensarem na palavra coragem, coragem, não é? Cor é o coração da gente. Olha, fiz até uma coisinha vermelha hoje aqui para lembrar do rubro do nosso coração, para você não esquecer do rubro do nosso coração, se você estivesse vendo, é um brochinho simples, né? Que você possa, então, abrindo hoje com a FEAL, cumprimentando-a com alegria e gratidão pela oportunidade de estar fazendo esse programa. Hoje, acompanhados, não é, com a apresentação desse querido neto de nossos caminhos aí eternos e bons. FEAL, gratidão. Estamos próximos aí, vamos ver se a gente dá tempo do encontro, né, dos amigos Boa Nova. Não faltem, estejam, vamos nos esforçar para passar a estar com vocês pertinho do coração. É muito bom nos reunirmos, vermos, olharmos, como é bom. E é isto que dá força. A fé vivida sozinha, ela é frágil em si mesma. A não ser quando você está em um claustro, escolhe uma vida de claustro, de separação, ou então em situações em que você não consegue se relacionar, mas de todo jeito, de alguma forma aparece alguém para você continuar a sua vida. A vida é, em si, relacionamento. E nós, da doutrina espírita, nós sabemos que nesse relacionamento do nosso ser com o mundo, do nosso ser com os familiares, que é o nosso primeiro mundo, é de onde nascemos, e todas as influências e informações que nos chegam e nos dão o formato do que somos hoje, nós nos relacionamos, recebemos e damos também e retornamos, porque não somos, como muitos pensam, um vazio, né? Como se fosse um espaço vazio que vai ser preenchido. A encarnação, a vida a ser vivida é um vazio, sim, a ser preenchido por nossos atos, mas quem vai pisar esse caminho, ou esse espaço vazio que se abre, essa oportunidade redentora, esperançosa, somos nós que trazemos um histórico de vida, que trazemos em nosso anímico, corpo, em nosso íntimo, no espírito que habita esta casa, que é o nosso corpo. Ele traz reminiscências e tendências, nos mostra toda a vasta literatura do Espírito André Luiz, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, que trouxe a doutrina maravilhosa,
codificada por Hippolyte Léon Denis Rivail, o nome de Allan Kardec em França. Aqui temos uma doutrina feita por um douto, um cientista, que ouve as batidas no seu pequeno apartamento, onde começa essa doutrina de amor incrível e maravilhosa, que nos esclarece quanto ao nosso sofrimento. Nós estamos hoje vindo para um segundo momento quanto ao nosso sofrimento, e o tema hoje maior é: não vamos sofrer do sofrimento. Ou seja, nós elevamos o sofrimento ao exponencial 2, né? Nós falamos, né? Às vezes ao 3, né? 2 vezes 2 é 4, é o dobro, mas se a gente se exponenciar ao 3, seria 2, né? Já são 6. Ao quádruplo, 8, ao décimo, ao milésimo, a 1000. Ou seja, nós precisamos aprender apenas a sofrer, olhar o sofrimento. E a grande dica que a gente recebe durante a vida e a experiência de vida, e estudando e lendo aqueles que conseguiram esse não sofrer do sofrimento, estar nele, chorar, mas não deixar que ele te tome por inteiro, são seres que nos auxiliam a fazer o mesmo caminho. O Cristo, por exemplo. Pai, afasta de mim esse cálice, falamos no encontro passado, mas seja feito o que tu queres, a gente sempre recebe aqui. Ele estava sofrendo, mas não estava sofrendo do sofrimento de uma forma interminável, prolongando o exponencial de 2 ao quadrado, 2 ao triplo, 2 ao quádruplo, 2 ao quíntuplo, 2 ao milésimo. Não. Ele ficou com aquele momento e mais. Ele incluiu no seu sofrimento, qual palavra? Pai. Primeiro ele pede o afastamento do cálice. É claro, você está numa dor, é natural você procurar um médico. Na doutrina dos espíritos, os canais, os médiuns, a mediunidade curadora, que hoje é bem exemplar no Brasil, muito linda no Brasil, os médiuns que vêm com esta missão. E quando a gente tem essa missão da cura, que a gente vê operar o que chamamos de milagres, quem vive isso sabe o quão nada fizemos, o quão fomos apenas na mão, né, na nossa mão, como o lápis sagrado de nosso querido Chico Xavier. Ele, quando falava, né, que eram os espíritos. Ele é ele, os espíritos são os espíritos. Allan Kardec tinha uma inteligência incrível, isso não diminui o contato com os espíritos falando por ele, através dele, e ele recebendo notícias. Nós não podemos pensar que as mensagens só vêm através verdadeiramente o espírito está falando, quando o canal ou o médium é totalmente ignorante. Isso é muito, vamos dizer, incompreendido e não esclarecido, mas temos os estudos aí do Livro dos Médiuns. Procurem as inúmeras formas das manifestações dos espíritos e, sobretudo, quando a gente vai ler o Livro dos Médiuns, tem na primeira página Allan Kardec pedindo para a gente não ler o Livro dos Médiuns sem termos estudado o Livro dos Espíritos. Pelo menos na edição que eu tenho está lá. E quando a gente fala com as pessoas interessadas no fenômeno, na multiplicação do conhecimento da ciência da mediunidade, a gente fala: já estudou o Livro dos Espíritos? Não, então vamos estudar. Vamos olhar para ele, vamos pôr do ladinho da cama. Né? Se você lê 5 perguntas por noite, em 30 dias você fez 150, em 60, 300, não é? Em 120 dias, 900. 120 dias são 4 meses. Isso se você fizer 5. Mas às vezes a gente vai lendo e lê 10, às vezes lê até 15, às vezes lê o capítulo inteiro e volta e lê de novo. É uma obra. A codificação, o Pentateuco espírita, ele precisa estar ao lado da nossa cama. Não adianta estar no celular só. Por que não faz bem? Porque a luz do celular, né, é os olhos lendo, é a letra, é o convívio com o livro. A gente não pode perder a beleza do livro, sabe? Nós temos uma perda até eu estou tendo perda visual, tendo que usar óculos, etc. Por quê? Por excesso
dessa vibração, né, desse sofrimento, vamos dizer assim, que a minha íris sente, eu não sinto, mas ela deve sentir, né, porque ela vai perdendo capacidade, né, ela ofusca, tem que pôr uma lente para enxergar como enxergava quando nem mexia com isso. E eu tenho uma boa visão porque vim de área rural, não fui criada aqui dentro da cidade e bebezinha não tinha celular nem telefone. Então fui guardada dessas coisas, graças a Deus, né? Mas virei lá para frente, então não sei o que acontecerá, né? Se eu não terei que conviver com isso de outra forma. Então sofrer, ter o sofrimento é um nível. E hoje nós vamos olhar o sofrer do sofrimento. Muitas vezes a gente está no excesso. Não sei se eu faço me compreender muito bem, mas o que é o sofrimento, senão a vazão da nossa inferioridade? Eu reencarno. É uma nova vida. Há muitas possibilidades, lindas, belas, grandiosas. Mas eu sou o mesmo de então, ou de ontem, né? Vamos dizer, eu sou o mesmo de outras eras. Eu preciso, para que esse sofrimento não volte, sobrevoá-lo, ou seja, transpô-lo, ou colocá-lo no seu lugar. Saber que ele tem uma função pedagógica. A Terra, lá no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, das muitas moradas na casa do Pai, ele não diz que aqui é um educandário, viemos aprender? Então, o que nós viemos aprender se eu estou em dor? Uma enfermidade? Não, são os chamados de quem? De quê? Para quê? É um toque de recolher na caminhada que eu estou tendo. Vamos lembrar disso? Quando a dor me visita de forma gigantesca, vamos dizer, de forma a parar-me, o que há por detrás? Esse é um aviso para eu parar o caminho que eu estou fazendo, é claro, porque este caminho gerou tudo isto, trouxe tudo isto. Então, quando eu digo não sofra do sofrimento, alegra-te, exulta-te. Ele está dizendo, reveja a sua vida, olhe para os seus caminhos, transforme os seus caminhos, dê novos passos. O que você está fazendo? Seu corpo está dizendo não, porque esse não é o seu projeto. Primário. Difícil ouvir, porque às vezes você está lá nos Estados Unidos, às vezes você está lá na China, sabe? Assim, como imagens não americanas ou chinesas de suporte econômico, mas assim, de distância. Estou lá nos confins, vamos lá, falar um português mais brasileirado, lá nos confins, né, do sertão. Lá onde estava Guimarães Rosa com o Grande Sertão Veredas, né? E tem uma frase também que eu sempre repito do Guimarães, que é um negócio lindo, né? Um tantinho de amor salva da loucura. Se eu fico sofrendo do sofrimento e não tenho esse tantinho de amor, eu realmente enlouqueço. E enlouquecendo, eu perco aos limites. E saindo dos limites, eu viro um brejo, que é o brejo das almas, né? Tem um poema lindo, o brejo das almas. Ou seja, não tem condições de se viver. É insalubre, é taciturno, é escuro, as árvores crescem de forma, né, a se entrelaçarem. Quem vive ali? Não tem sol. Não é? Como eu vou secar as roupas, né, do meu ser, da minha alma? Como eu vou me pôr no varal do princípio solar, claro? E esse varal de que nós falamos não é só o princípio solar para aquecer, né, a nossa mágoa, água má. Mágoa, por exemplo, é muito triste. Fuja da mágoa. Se você estiver magoado, a mágoa é a água que está cheia de razões de si mesmo. É o orgulho ferido. Então, eu anotei aqui 7 grandes movimentos que a gente precisa enfrentar para não sofrer do sofrimento. E o que nos faz sofrer do sofrimento e não superá-lo o primeiro deles é o orgulho. Tá? O segundo deles são 7 grandes momentos de nossa alma. Nós falamos sempre do tripé: egoísmo, orgulho e vaidade, né? Que é o tripé aí que a gente estuda na doutrina, na reforma íntima. Mas ele se desdobra em luxúria, né? O orgulho de si mesmo,
leva você a ser o centro, e você sendo o centro, a sua sensibilidade fica no seu corpo. Geralmente o orgulho, ele leva ao sensualismo, porque ele quer ser o centro de tudo, o olhar, o outro, não existe. Ele está centrado nele. Aí, advindo dele, vem a busca do prazer. E ele fica, então, acessível, porta aberta às tentações. A luxúria é muito profundo. O pobre não tem luxúria? Tem, porque não é porque está na veste de uma camada social de pobreza que não tem orgulho. Pode-se estar numa camada de riqueza e ser humilde. E não ter luxúria e não sofrer as tentações. As tentações, elas começam logo ali perto da adolescência, quando você é chamado para essa ligação com o centro de força inferior. A humanidade já criou mecanismos. Por exemplo, os escoteiros. Quando você estuda a formação dos escoteiros, quem fundou os escoteiros para a criança, né, que vai de 7 a 10, depois os jovens, era uma forma de, como se diz, de educar esse centralismo, porque também começa a surgir a parte do seu ser que vai se tornar adulto, né? Nas meninas, nos meninos, eles começam a fazer a experiência da sensualidade, da percepção do seu ser sensual, que é muito natural, muito bonito, mas que se não for dirigida, ou essa energia, que é a mesma, descreve André Luiz, de forma maravilhosa, a energia que move os astros é a energia que move as nossas obras, move o nosso olhar, está em todas as coisas, se chama amor. Mas é amor porque tem relacionamento, há respeito, e ele se diversifica. E o amor entre o homem e a mulher, o amor entre os dois seres, ele é tão igual quanto o amor, muitas vezes, de um cientista pelo seu fim de obter resultados, de um músico ao se dedicar de forma profunda à sua própria música. Ele se relaciona de forma amorosa e prazerosa. Mas a luxúria não é o prazer ligado tão somente à zona erótica das nossas vidas sexuais. É outra coisa. Não é o amor, não é o eros do amor eros que toma a nossa humanidade. E aqui eu sofro muito aqui nessa instância, porque eu não encontro parceiros, ou o desencontro. Nossa, estamos inclusive em um tempo difícil de localizarmos essa energia em nós. A ira é um outro grande produtor de sofrimento, então não sofra desse sofrimento, se distancie. Porque atrás do orgulho vem a humildade, atrás da luxúria vem o amor. O que vem atrás? Os ideais, os maravilhosos ideais, que ficaram na ideia. Não, eles fazem parte do nosso ser. Nós é que transformamos em ideais, mas eles estão na criação, estão em Deus. E Deus não é um ideal, Deus é um ser. É o que está em si mesmo e em todas as coisas ao mesmo tempo. É inimaginável para nós. A ira também é a nossa força aplicada contra o outro. Olha o centralismo no orgulho, ou na primeira das grandes perdas do nosso ser, no ego, no egoísmo. O centralismo em nós mesmos. A preguiça, que é a inércia, quer ser servido, não quer servir, quer receber, não quer dar. É a força da inércia. Mas todo bom comerciante, ou todo bom o ser que triunfa na sua vida, ele dá, ele troca, ele permuta, ele faz em coletividade as coisas. A gula é também, tudo vem dessa força centrada em nós mesmos, o egoísmo. A ira, a gula, aí vem a inveja. Nossa, é muito triste a inveja, porque eu destruo pessoas, destruo lares, invejo o esposo da minha amiga, invejo o marido, sabe, a esposa perdão, invejo o marido da minha amiga, invejo a esposa do meu amigo, sabe, a competição, a competitividade.
estão todos nas zonas da luxúria, da preguiça, da gula, sempre mais para si, sempre centrado em si, como algo fora da natureza, porque a natureza, ela centra em si para sair. A semente na terra, oculta, silenciosa, prazerosamente, de forma prazerosa, o primeiro verdor, o primeiro talo tenro, singelo, que vai seguindo, e aí vem o tronco, e ela vai crescendo, e ela dá os flores e os frutos. Tão grande isto. A ganância, é o capítulo 14, servir a Deus e a Mamon. Tem nomes esses seres, são os que nós chamamos na Bíblia, no conhecimento bíblico tradicional, de os anjos caídos. Né? A gente só fala de um anjo caído, né? Luzbel, mas que é o do orgulho. Por quê? Porque todas essas outras 6 funções, ela está atrás do orgulho. Essas 3 faces de onde é a nossa queda ao sofrimento, porque se eu fico sofrendo do que sofro e lamentando e achando que não tenho força, como eu vou criar força para superar se eu não sei com que eu estou lutando, com que força eu estou lutando? Essas forças estão em mim, não estão lá fora, em um anjo externo que me persegue, que me rodeia, Não, é o meu ser. Ele foi expulso do céu porque ele quis ser maior que Deus. Ele quis o trono de Deus. E ele se reparte em facetas, em formas, mas pode ver que em tudo que a gente falou, a gente está seguido no ego. O egoísmo, ele é orgulhoso. Quando a gente fala egoísmo, orgulho e vaidade, eles se dão as mãos em um só item e vai se organizando em torno destas forças aqui. Não serve a Deus e a Mamon, quer dizer, são Deus, o anjo dos anjos. Mamon, na escala dos anjos caídos, é um deles. Se servimos a outro, entristecemos a um, entristecemos ao outro. Não é verdade? Mas causemos tristeza a quem causa dor, seguindo o verdadeiro amor a Deus com toda a sua força. Para isso, nós precisamos manter o nosso idealismo. É a segunda parte e última de nossa fala. Só conseguiremos sofrer de uma forma positivada do sofrimento que temos, porque semeamos, estamos na colheita da amarga semente que deixamos, se mantivermos o idealismo pré-encarnatório, aquele momento fulgurante onde fizemos nosso plano reencarnatório, nosso voo de volta. Até já. Voltamos daqui a pouco. Com gratidão. Antônio, com você aí, querido. Querida irmã Eliana, muito obrigado por ter deixado mais uma vez esses ensinamentos tão importantes para nós, que nos trazem tanto amor, tanto carinho e tanta paz aos nossos corações. Então, o idealismo, é assim que vivemos o não sofrimento, é assim que vivemos a nossa reconstrução. Vamos viver por nossos ideais, manter viva a chama, superar o espírito da derrota, do medo, do sofrimento que possa abalar seus caminhos, vivendo o ideal. Então, vamos ter isso no próximo bloco, nossa querida irmã Eliana, que vai nos trazer mais sobre o idealismo. Agradecemos imensamente você, telespectador, que nos escuta, estando aqui nesse momento tão importante de Caminhando com Jesus, nesse programa tão bom, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 6 horas, no nosso programa inédito. Ou também, estamos aqui, segundas-feiras, 18 horas, às sextas-feiras, 6 horas da manhã, ou sábados, 1 hora da manhã, que você possa sintonizar conosco, estar conosco, aprendendo, programa a programa, crescendo em seu íntimo. Estamos também na rádio RBN 85.5 FM, a Rádio Boa Nova, às segundas-feiras, 6 horas da manhã, e às quintas-feiras, 16 horas. Que você possa sintonizar conosco, nos escutar, início de semana, segundas-feiras, 6 horas da manhã. Agradecemos imensamente, querida irmã Eliana, vamos estudar o idealismo, como viver pelos nossos ideais. Agradecemos mais uma vez a todos por participarem desse momento. E entre no portal mundomaior.com.br, que você encontrará mais programas espíritas que possam atribuir no seu caminhar. E assim vamos nós. Antônio tocou nessa palavra tão linda do idealismo. Nós precisamos olhar para esse quadro de nossas dores e de nossos sofrimentos, como vimos falando no programa passado, e aqui chegamos até aqui, né, com aquele olhar daquela poesia que a gente fechou, como uma oração singela para nós.
né? Olhar para nós de um outro olhar, dar a nós um outro sentido. Nós falamos aqui das várias facetas, né, do orgulho, porque o egoísmo, o orgulho e a vaidade, elas são um tripé, elas estão juntas. Elas se agem em formas diferentes em determinados momentos, mas eles se esvaem, né? Os três, eles se colocam nesses movimentos, tanto das tentações, junto ao instinto, mas lembre-se, o instinto, ele evolui para o sentimento. No início, temos apenas instintos. Depois, com a evolução, começa a ter sensações, está no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, tem os sentimentos. E o sentimento, por excelência, é o amor. A ira, o que a ira gera? Disputa, briga, e termina em guerra, violências. É a ira. É muito forte. A preguiça, a inércia, então a permissividade. E eu quero ter servidores, eu não quero servir, eu quero estar na posição só de usufruir. Né? Como se a vida fosse um Éden e eu só retirasse, só pegasse, só tomasse, também não cultivasse. Na ação de pegar uma maçã na árvore, né? Tá lá no nosso arquétipo, né? Mas primeiro está também antes a ação do cultivador, né? Do pomar, do lindo jardim. Ninguém pergunta, né? Quem fez o jardim? Quem estava cuidando dele, né? Que seres viventes estavam ali proporcionando tal beleza para nós, os nossos antepassados, os seres que antecedem as nossas vidas. A gula, a inveja e a ganância, que é cada vez querer ter mais. É uma doença, você fica doente da doença e fica perdido, então, em sofrimentos contínuos, ora num lugar, ora no outro. Então, qual é o medicamento mor disto? É proporcionar a nós a evolução na nossa vida do viver, né, do instinto, para a sensação, ou seja, observar suas sensações que são de dor, de mal-estar. Cedia a luxúria, mas o vazio que fica, como geralmente se relata. Cedia a ira, mas que triste, destruiu o que podia ter construído minha família, meu filho, os laços, né? Pais violentos, mães violentas, né? Que perdem o seu direito aos filhos nos tribunais da justiça. Enfim, ali vamos com uma série de perdas e dores que são os nossos sofrimentos e ficamos sofrendo do sofrimento que nós mesmos fundamos porque deixamos que essas forças nos tomassem e não procuramos a nossa evolução, mas o medicamento, vamos dizer, para a doença das doenças, para o sofrimento dos sofrimentos, esse medicamento chama idealismo. Sim, é um remédio. Pílulas dos ideais mais nobres humanos. As pessoas têm uma cultura, né? E as pessoas nós pessoas nos deixamos envolver por ela de preconceito contra os ideais. Esse idealismo. Isso é idealismo. Minha avó é idealista. Minha mãe é idealista. O pessoal antigo era tudo idealista. Tava com nada. Não estava com nada, mas você existe porque eles estavam aqui com todos esses ideais, inclusive de procriação, tiveram filhos, você pôde reencarnar, teve um corpo. Hoje a luta aqui do lado de cá para reencarnar é árdua, como dizemos, né? Nós precisamos ter planos de vida, nós precisamos projetar nossa vida, fazer um projeto de vida no bem. Não posso ser engolido por essas forças do meu orgulho. Quando a gente fala só de um anjo caído, ele não veio sozinho, ninguém vive só. Ele estava fortalecido por outros que comandam certos impulsos em nós. São os nossos centros de força, muitas vezes manipulados por seres que estão ligados a nós, porque também já fizemos essa organização de sentimentos, não é nem de sentimentos, de sensações inferiores, que é a luxúria, a sensação do chakra de base, que é nele que se dão as grandes criações, e aqui que se dá a nossa concepção. Um ser é gestado aqui no ato de amor entre o homem e a mulher.
é muito sagrado, é um templo, é um portal de entrada do Espírito na Terra para que ele faça o seu exercício de redenção. Isso deveria demandar de nós um respeito, é um solo sagrado amar, não é? Um solo sagrado, e nós estamos tão distantes da sagração desse solo, não é verdade? É bem sério isso no nosso caminhar, não é? Então, a gente separou aqui um texto bem bonito, né? Por que e para que vivemos? Você já perguntou para você? Se nós pararmos de fazer essa pergunta, o idealismo vai acabar. A primeira pergunta, por que vivo? O adolescente, ele sempre tem essa pergunta. Por que eu existo? Você não teve na sua adolescência uma crise? Quando eu tive na minha juventudezinha lá no interior, vindo da roça, que o professor da cidade falou a primeira vez que o sol ia esfriar e acabar, eu cheguei em casa e falei, pai, não quero mais existir. Que isso, filho? Entrou. Para que viver? Ele ficou olhando para mim. O senhor sabia que o sol vai apagar? Ele me entendeu menos ainda. Já tive, ali no jornal, né? Falou que ele tinha leitura. Mas o que tem a ver a gente com isso, filho? Ele não vai apagar hoje à noite, não. São milhões de anos para ele se apagar. Sabe lá onde, o que Deus fez nesse período? Quer dizer, uma resposta em Deus. Não é? Faz a sua parte. Você não vai ver o sol apagar. Você já estará no reino de Deus. Com a graça do bom Deus, escolhi um lar e um espaço onde a religiosidade era real e concreta, sem ser, era roça, não tinha igreja, né? A missa era só uma vez no ano que ia o padre naquela igrejinha de Santa Cruz. Mas enfim, havia um lar assim, né? Isso é importante. Vejam a importância das mães e dos pais que constroem com seus filhos esperança e amanhãs. Então, por que eu vivo? Olha, e para que eu vivo? Se eu não tenho essa resposta límpida, clara em mim, é claro que vai acontecer o que comigo? Uma decepção da vida. Eu vivo só para trabalhar, para ganhar um salário pequeno, para isso. Aí reduzo a vida a ganhar salário. Ou então a lutar para ter diplomas e ganhar mais salário. E a ter. Então, a psicologia do ter vai e destrói o nosso idealismo. Mas o idealismo vem da alma, vem do espírito, está em nós. Enquanto eu mantiver o idealismo de reformar o mundo, mudar meu mundo, ser melhor do que eu sou, vencer meus abismos, localizar as minhas, né? Quais são essas sensações que ainda me devoram? A ira é uma sensação. Né? Você está no trânsito, alguém passa ou fica devagar demais, você já se ira. É uma sensação. Aí você raciocina a sensação e aí sente se fosse você, está acontecendo alguma coisa, põe-se sempre no lugar do outro. Um exercício que eu faço quando acontece coisa assim no trânsito. O que será que está acontecendo lá na frente? Às vezes a pessoa recebeu um telefonema, alguém ligou, ou será que está passando bem, parece que o carro está rodando. Você começa a tornar justificar, ficar justo aquele impedimento, em vez de colocar ele no terreno do seu orgulho. Ai, tá me atrapalhando, tá me não sei o quê. E aí começa a falar de si, somente. Não. O idealismo, ele envolve o amor ao próximo, que é o segundo grande mandamento. E ele nasce do amor a Deus. E se Deus fez todas as coisas, eu preciso estar em estado de amor, ou em relacionamento amoroso, ou com a intencionalidade de estar em um relacionamento amoroso. Amado, isso aconteceu até dentro dos campos de concentração. Essas histórias aí, tem histórias filmadas incríveis em que se mostra o amor vencendo aquela loucura humana, onde o homem não foi nem animal, porque o animal, a ferocidade dele nasce pela sobrevivência, outra história. É algo indescritível, né? É bom a gente entrar nessa sintonia. Não por temor, medo, não porque vai gastar energia e a energia, você sabe, né? Tá precisando a gente economizar energia, não é? E também a nossa energia. Já vai fechando o nosso trabalho aqui, né?
Se pararmos de fazermos essa pergunta, o idealismo vai acabar. Eu tirei essa frase, né, ontem, pensando no nosso encontro de hoje, preparando. Aí, sem querer, sentei assim, liguei numa página, a TV saltou assim, um pedaço do que eu vinha assistindo, que eu ponho uma coisa, demora, né, que eu demoro, fico muito tempo ali, então vou sentindo aos pedaços. Mas a frase do personagem era essa. Eu falei, nossa, idealismo. Pensei, a resposta que eu estava tentando buscar para o programa de amanhã. Primeiro me veio em pensamento, né? A espiritualidade falou comigo de uma forma muito bonita, porque eu não seria capaz de pensar nisso. Sofremos do sofrimento. Precisamos perder a sofrência, porque sofremos e pronto, ponto. Né? Eu sofro 2 vezes em duplo, às vezes em triplo, às vezes em quádruplo. Levo ao expoente, a uma potência, eu potencializo o mal dentro de mim, transformo um ponto em uma reta, com infinitos pontos, e ando ali como andasse entre espinhos, entre espelhos quebrados, esperanças perdidas. Não, amados, vamos manter o nosso idealismo, de sermos uma pessoa melhor, de vencer os nossos limites, de vencer nossa luxúria, nossa ira, vencer nossa gula. Não é? A gula é terrível, difícil de vencer. Não é? Ele diz assim, né? Aí me veio assim bem forte. Nós não podemos abandonar a cultura da esperança de ser. Sermos o quê? Ora, o ser está ligado ao eu sou. Eu sou bíblico, é a voz de Deus. Eu sou te enviou, era que o profeta da época ia falar para o faraó. O eu sou me enviou para libertar o nosso povo da escravidão. Então veja, a doutrina espírita é o eu sou. O eu sou enviou o Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E o Cristo diz que viria novamente como Paráclito, como voz, como ser. É o eu sou colocado a nós, enviando-no para nos libertar do jugo dos poderosos que nos escravizam. Todos esses itens que nós levantamos, dos chamados 7 pecados capitais, ou os 7 seres perdidos da luz, né? Todos eles incitam em nós sombras e tristezas. É aqui que nasce o nosso sofrimento. A luxúria, a ira, a preguiça, a gula, a inveja e a ganância. São 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prisioneiros do orgulho, de sermos o centro, que é aquele que todos nós conhecemos popularmente como Luzbel, ou seja, Lúcifer, a luz luciferina, ou seja, que fere, porque exclui, não inclui, separa, não reúne, isola-se, não comunga. É tudo o oposto do que Jesus veio fazer. Ele buscou os apóstolos, chamou-os para a sua história de vida. Sua mãe o acompanhou, reuniu uma comunidade, fez a igreja fora da igreja de pedra, fez a igreja da verdadeira comunhão entre os seres, nas casas dos seres, nos seus lares, comungando junto festas que a ritualística judaica trazia aí, hebreia, né, dos hebreus, que são as festas das lutas do povo para se libertar da escravatura de um ser que os explorava, que são esses seres, essas formas que exploram a nossa ingenuidade, a nossa inconsciência, a nossa distância. Conscientiza-te e mantenha os teus ideais opostos ao orgulho. Qual que é ele? Humildade. Coloca no centro do teu ser, não o teu ser, mas Deus. Coloca teu Pai acima de ti. O pessoal da ciência Hellinger fala assim, né? É assim, olha, é assim. Ele está aqui e você aqui. Né? Então, é a criança que sempre olha para o Pai. Nós perdemos esta força, aprendemos isso com o Instituto Spelter. E com a grande tradutora, que trouxe ao Brasil o primeiro livro traduzido e muitos outros junto com um grupo de seres,
o Instituto Spelter, Tissilco Spelter, brasileira, que casou-se com um alemão, 40 anos na Alemanha, e dos quais 20 passou ao lado de Bert. Então, é assim, ó. Claro, Deus está em todas as coisas, e assim é o casal. Então, são iguais entre si, o pai e a mãe, os que gestam, os que geram, mas tem uma ordem nas coisas. É tão bonito, nossa bandeira tem, né? Ordem e progresso. A lei de progresso, a lei de crescimento, a lei da prosperidade, inclusive, só exulta em nós se nós pudermos respeitar essa ordem de sermos crianças diante de nossos pais, de honrar o 4º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra. Esse viver longo tempo sobre a terra não é só vida em termos de dados, adoentado, perdido, não. Viver de forma alegre, de forma feliz, de forma a realizar. Isso não quer dizer que não vamos ter tropeços, dificuldades, sofrimentos, mas não vamos ficar sofrendo do sofrimento. Já vamos buscar um médico, já vamos buscar a proteção espiritual. Não tem dinheiro, vou no SUS. Não tem o SUS, vou aonde? Onde a caridade é pura. As grandes casas espirituais que curam, que operam, que limpam, que zelam de nós, construindo conosco um novo ser e uma nova vida. Aqui temos alguns minutinhos para terminar. Então, a frase que eu vi o personagem falando, e a gente começa semana que vem, no próximo encontro também, segundo, né? Mantenha, né, diz o personagem, né? A chama do idealismo. A maioria sabe que é preciso fazer isso, mas não acredita que seja possível. Mas é possível, mantenha. Seja a pessoa boa do seu lugar, a pessoa sempre prestativa do seu lugar, a pessoa que cumpre seu horário, a pessoa que faz... Nossa, a gente é achincalhado, é chamado de carola, é chamado de... Como é que é? Aquela imagem, né, de uma pessoa que fica, sabe, como subserviente ao outro, mas não é isto. É a alegria de servir, de pôr o café à mesa, de limpar se formos faxineira, de fazer, de cozinhar e pôr o alimento à mesa e observar com que delícia o filho, a filha, os amigos se deliciam. As pessoas esperam que exista alguém por aí preservando esses belos valores. Afinal, é esse alguém que preserva esses belos valores. E nós, comunicadores, somos parte pequenininha desse complexo André Luiz, que começa lá com o nosso lar, com toda a reencarnação e a vinda da doutrina do Paracleto em vida, em existência real e concreta, para nós, mostrando-nos o caminho a seguir, dando-nos certeza do que fazer. Viver, diz o personagem, é iniciar uma nova jornada todos os dias. Ai, comecei minha jornada, tô cansado. Não, todos os dias eu começo a jornada. Não importa se quer ou não. Não tem querer. Você abre o dia da manhã, você tem a cozinha para arrumar, se não arrumou à noite, tem o café para fazer, coisa para comer, se alimentar, remédio para tomar, levar o filho para a escola. É a vida, graças a Deus, bem-aventurada vida. Diariamente a realidade nos atravessa, entende? E nós somos consortes, ou seja, casados com ela. Elas são nossas parceiras de vida, não são nossos oponentes, elas são as nossas realizações. A profissão que você escolheu, o lugar que você trabalha. Ai, que alegria! Estou com aqueles que um dia quis estar. Se sou enfermeiro, tratando com amor a quem ultrajei, talvez. Se for um médico, curando, retirando aquela enfermidade. Se sou um educador, se sou uma faxineira, agora trazendo a limpeza para aquele lar, a organização. Se sou um jardineiro, sou aquele que outrora devo ter jogado bombas lá, agora não, retiro a sujeira e faço brotar as flores com alegria. Observem as alegrias dos jardineiros, gente. Há muito a aprender com eles, há muito a aprender com o campônio simples dos lugares ermos, com que gratidão eles vivem o dia a dia. Nunca pare de se perguntar por que e pelo que viver. Se parar de fazer essa pergunta, o idealismo também vai morrer em você.
o idealismo vai acabar. Então, qual é a pergunta? Finalizando o nosso encontro de hoje: por que e para que vivemos? Até o próximo encontro. Grande abraço, FEAL, todos os dirigentes e mantenedores, sócios, gratidão por esse instante de amor. Que alegria poder trazer esse tema. Até o próximo encontro. Você acompanhou Caminhando com Jesus.